Para uma garota bem-sucedida e bonita encontrar um parceiro de vida digno é muito difícil, especialmente se ela, além de seus próprios méritos, for a única herdeira de uma grande fortuna. Parece quase uma missão impossível. Pollyanna sempre foi a menina do papai, e seu vínculo com seu pai se tornou ainda mais forte após a morte de sua mãe durante seus anos de estudante, após uma longa e debilitante doença. O pai e a filha se apoiaram durante o tratamento e ainda mais após o falecimento dela, formando uma unidade sólida que não permitia a entrada de mais ninguém em seu mundo. Depois de alguns anos, o Sr. Mateus, pai de Pollyanna, estava cansado de seu estilo de vida solitário e decidiu encontrar um parceiro. Houve algumas mulheres, mas nenhuma delas agradou a Pollyanna. Não era apenas ciúmes dela, a verdade era que essas garotas eram jovens e tolas, interessadas apenas em dinheiro. Depois de uma série de relacionamentos, ele finalmente escolheu uma Kiron, com quem decidiu se casar. O Sr. Mateus, sendo sábio, assinou um acordo pré-nupcial com sua esposa. Vendo seu pai gerenciar sua vida amorosa com maturidade e responsabilidade, Pollyanna parou de se preocupar e aceitou a escolha dele. No fundo, porém, ela desaprovava fortemente, mas sabia que seu pai merecia felicidade, se a encontrasse com essa garota, que assim fosse. Nesse ínterim, Pollyanna mesma havia se envolvido ativamente em sua vida pessoal. Inicialmente, os pretendentes se dividiam em dois grupos, aqueles que realmente gostavam de Pollyanna, mas tinham medo de seu forte caráter, ambição e senso de responsabilidade, e aqueles que eram destemidos e apenas interessados em sua situação financeira. Ambas as opções eram inaceitáveis para uma pessoa sensata como Pollyanna. A garota ficou profundamente chateada por um longo tempo, mas eventualmente desistiu e parou de pensar nisso, esperando que o destino interviesse. E de fato, o acaso desempenhou um papel significativo na vida pessoal de Pollyanna. Poucos meses depois de decidir focar inteiramente em sua carreira, um encontro fatal ocorreu. Uma noite, um colega de trabalho convidou Pollyanna para a despedida de solteira dela. Seria constrangedor recusar, então Pollyanna concordou relutantemente, planejando sair após algumas horas com uma desculpa plausível. Mas o restaurante escolhido tinha música ao vivo. Os músicos, uma pequena orquestra, tocaram excepcionalmente bem, mas foi o saxofonista quem capturou o coração de Pollyanna. Ele era incrivelmente atraente e tocava com tanta improvisação que Pollyanna não pôde deixar de se encantar. Sentindo a atração de Pollyanna, o saxofonista anunciou do palco que a próxima composição seria dedicada à garota mais bonita da cidade. Foi um elogio ao qual nenhuma mulher poderia resistir, e Pollyanna não foi exceção. A noite continuou com um convite galante para dançar e um presente de uma garrafa à cara de champanhe enviada para a mesa de Pollyanna. Foi assim que o relacionamento romântico de Pollyanna com Alberto começou. Ninguém esperava nada sério, no entanto, o relacionamento deles não apenas continuou, mas também se desenvolveu gradualmente. Depois de cerca de 6 meses, eles decidiram morar juntos e, no aniversário de seu encontro, Alberto o propôs a Pollyanna. O Sr. Mateus, para dizer o mínimo, não ficou feliz com a escolha da filha. Ele acreditava que um músico de terceira categoria de uma taverna nunca poderia se igualar à sua filha. Mas Pollyanna defendeu sua escolha, especialmente porque seu pai mesmo era casado com uma mulher do interior. O Sr. Mateus concordou, mas fez uma ressalva: este casamento estará sujeito aos mesmos termos que o meu. Em caso de divórcio ou, Deus nos livre, sua morte, seu marido receberá apenas uma pequena parte da sua herança. Claro, eu já fiz um testamento em seu favor e, como herdeira de backup, a organização de caridade da cidade foi incluída. E, é claro, teremos um acordo pré-nupcial. Não sou ingênua, pai, respondeu Pollyanna. Ela estava ciente de todos os riscos e perigos, e apesar de seu amor, nunca desligava seu pensamento crítico. Seu noivo sabe sobre suas intenções? Duvido que ele ficará feliz com essa notícia, retrucou sarcasticamente seu pai. E ele estava certo. Alberto ficou desagradavelmente surpreso com essa reviravolta. Se nos amamos, você deveria querer me proteger, insistiu a noiva. De quem? De mim mesma, questionou ele, seus olhos cheios de surpresa. De qualquer evento infeliz que possa ocorrer. A vida é longa, pai vê isso como uma necessidade, e eu concordo com ele. Já tenho um testamento há muito tempo, apenas por precaução, e insisto fortemente em um acordo pré-nupcial. E, a propósito, são os termos do meu pai. Não posso ir contra sua palavra, não importa o quanto eu queira.
Poliana jogou sua carta mais forte, deixando Alberto sem contra-argumentos. Ele não teve escolha a não ser concordar em assinar o documento e aceitar o texto proposto. Naturalmente, o Sr. Mateus cuidou de tudo, garantindo que todos os detalhes fossem meticulosamente revisados por um advogado competente. Embora Alberto tenha feito concessões para Poliana e seu futuro sogro, o Sr. Mateus permaneceu insatisfeito com a escolha da filha. Poliana é capaz e pode ganhar muito com sua inteligência, mas um saxofonista pode sustentar sua família? A música é indubitavelmente uma ocupação maravilhosa, mas Alberto claramente não é um virtuoso. E quanto ao sustento de sua família e aos filhos? Eu gostaria que ele ganhasse o suficiente para suas próprias necessidades, pelo menos, pensou o Sr. Mateus. Ele teve uma criação diferente e uma atitude em relação à responsabilidade familiar. Claro, sua escolha também não era ideal, mas ele considerava que, no seu caso, era diferente. Era uma coisa para um homem maduro escolher uma parceira para desfrutar quando ele já tinha conquistado tudo, quando já havia vivido sua vida. Era completamente diferente quando uma jovem escolhia um parceiro tão pouco confiável. No entanto, apesar das preocupações do Sr. Mateus, o jovem casal teve um casamento luxuoso e começou sua vida familiar, apesar dos comentários desaprovadores de terceiros. Não apenas amigos e o pai de Poliana, mas também amigos e parentes de Alberto o criticaram sua óbvia incompatibilidade. Como um músico criativo e um financista pragmático e pé no chão poderiam ter algo em comum? Isso só ficaria claro em 10 anos, quando se descobriria que Alberto não era tão criativo quanto parecia e que Poliana não era tão pragmática quanto era percebida. No entanto, os recém-casados viveram calmamente, poderia-se dizer até felizes, apesar da negatividade de todos. Encontraram tópicos comuns para conversar, compartilharam hobbies e tinham um círculo interessante de conhecidos. Trabalharam muito e raramente passaram tempo juntos, mas esses encontros eram excitantes e agradáveis, mantendo viva a paixão e o desejo de estarem juntos. Poliana não estava focada em ter filhos, ela estava construindo sua carreira, aprendendo com a experiência de seu pai e se preparando para a sucessão. Seu marido parecia entender e não insistia em ter um bebê imediatamente. No entanto, após 5 anos de casamento, o assunto de ter filhos começou a surgir com mais frequência. Poliana percebeu que era hora de considerar seriamente isso e não perder a chance de se tornar mãe. Mas, assim que o casal começou a planejar ativamente, o Sr. Mateus adoeceu. Sua doença foi grave, longa e dolorosa para ele e todos ao seu redor. Compreensivelmente, nesse estado, Poliana não estava emocionalmente ou fisicamente pronta para planejar uma gravidez. Quando seu pai faleceu, pareceu que a luz de sua vida havia se apagado. Apesar de sua doença prolongada, ela não estava preparada para a perda de sua pessoa mais próxima e querida. No funeral, as pessoas tentaram consolá-la, dizendo graças a Deus, ele está em paz agora, pense assim, Poliana. Poliana forçou um sorriso e aceitou as condolências, embora em seu coração ela quisesse desabafar com tais simpatizantes. Esse período de sua vida foi extremamente difícil. Ela queria se isolar e não sair de jeito nenhum, passando seus dias na cama debaixo de um cobertor, chorando e sentindo pena de si mesma. Após alguns dias nesse estado, após o funeral de seu pai, Poliana percebeu que não era uma solução para ela pessoalmente. Esse comportamento só piorava sua depressão e intensificava pensamentos negativos. Ela precisava tomar medidas para viver e funcionar normalmente. Como resultado, ela decidiu voltar ao trabalho no 9º dia após a morte de seu pai. O trabalho de alguma forma distraía, gradualmente a tirando da depressão. Responsabilidades, tarefas e problemas surgiam constantemente e precisavam ser resolvidos. Ela tinha que liderar pessoas e tomar decisões importantes. Poliana constantemente se lembrava de que seu pai não gostaria de vê-la chorando e fazendo birra por causa dele. Ele gostaria de ver uma sucessora digna de seus esforços. O período de vida mal era melhor do que os anos em que seu pai estava gravemente doente. Naquela época, ela podia vê-lo, estar com ele, buscar seu conselho e simplesmente conversar com ele. Agora, parecia que ela estava completamente sozinha, cercada pelo resto do mundo. Alberto estava lá para ela, mas a doença do pai de Paulinho havia afetado seu relacionamento e criado uma grande ruptura entre eles. Eles estavam fisicamente lado a lado, mas emocionalmente separados. Foi por isso que foi uma surpresa completa para Poliana quando Alberto iniciou uma conversa dessas em um jantar raro juntos. Poliana,
Temos um aniversário de casamento chegando, 10 anos, então talvez devêssemos comemorar adequadamente? Perguntou Alberto, sua voz cheia de tensão e dúvida. Eu entendo que só se passaram 8 meses desde a morte de seu pai e ainda estamos de luto, mas acredito que ele gostaria de te ver feliz, sorrindo. Passamos por muitos problemas e tristezas nos últimos anos, merecemos uma celebração, algumas emoções positivas. O que você acha? A princípio, Poliana estava extremamente cética quanto à ideia, especialmente porque Alberto sugeriu alugar um restaurante e convidar familiares e amigos para uma celebração completa de aniversário. Poliana não sentia que era um evento significativo, especialmente considerando o estranho relacionamento que teve com o cônjuge nos últimos anos. Pense nas memórias positivas, nos momentos felizes, insistiu Alberto. Talvez isso nos ajude a nos aproximarmos novamente, a lembrar por que nos casamos e como éramos felizes e apaixonados. Por que precisamos de um monte de pessoas para isso? Poliana questionou incrédula. Bem, são nossos entes queridos, boas pessoas. Eles virão, ficarão felizes por nós, nos darão presentes e dirão palavras gentis. Definitivamente, melhorará seu humor, pelo menos naquele dia. Olhe para você, sempre parece tão sombrio. Vendo o nervoso sorriso de Paulinho em resposta, Alberto rapidamente acrescentou, não quis dizer que você não tem motivo para se sentir assim, Deus me livre. Não estou te culpando. Só quero te animar. Talvez ainda possamos fazer isso funcionar. Eu quero tanto isso, disse, segurando a mão de sua esposa. Está bem, Poliana desistiu após ponderar sobre a ideia. Mas quem vai organizar tudo isso? Parece uma grande celebração, o que é bom, mas vai exigir muito tempo e esforço para planejar. Eu não tenho a habilidade ou os recursos para isso. Me desculpe. Entendo, e não espero que faça tudo sozinha. Tenho meus próprios recursos e pessoas especialmente treinadas para me ajudar. Vamos contratar uma empresa para cuidar de toda a organização, sugeriu Alberto. Então, só precisarei aparecer no horário e local combinados, esclareceu Poliana. Exatamente, de preferência com um bom humor, mas não vou insistir, respondeu Alberto com um sorriso. Poliana concordou. Afinal, se nada fosse exigido dela, talvez Alberto estivesse certo e isso poderia ser bom para o relacionamento deles. E se tudo ainda pudesse ser consertado e salvo? Afinal, o casamento requer compromisso e ceder a sua parte. Alberto estava tão envolvido no processo de planejamento, enviando constantemente fotos e vídeos e escrevendo para sua esposa, que ela eventualmente se deixou contagiar pelo evento iminente. Na data marcada, Poliana já estava cheia de entusiasmo, o que contagiou seu marido. Pela primeira vez em vários anos, seu humor estava verdadeiramente elevado. A antecipação de uma celebração real a dominava. Na véspera do aniversário, Poliana até foi às compras. Ela queria estar linda nesta noite para ele. Poliana escolheu cuidadosamente seu vestido e até marcou um horário no salão de beleza. Inesperadamente, ela sentiu vontade de fazer uma mudança drástica e tingir seus cabelos loiros de castanho, além de cortar suas longas madeixas. Observando-se cuidadosamente no espelho, Poliana ficou satisfeita com sua aparência. Seu vestido preto justo combinava bem com ela, e seus cabelos castanhos retos, alcançando a metade de suas costas, lhe davam um visual renovado. Sua aparência transformada surpreendeu a todos na festa, incluindo Alberto. Poliana recebeu inúmeros elogios como nunca havia experimentado antes. No entanto, parecia a ela que não era apenas sobre sua aparência ou sobre ela mesma. Algo dentro dela havia mudado devido à antecipação e expectativa de algo bom. A tristeza, a depressão e o frio começaram a recuar, dando lugar a mais alegria em sua vida. Os presentes notaram essas mudanças, o que criou uma diferença perceptível antes e depois. Alberto estava verdadeiramente encantado e chocado com a transformação. Querida, você está incrível, ele admirou. Ele brindava e elogiava constantemente sua esposa, tanto em particular quanto publicamente. Os convidados também falavam palavras gentis e calorosas, desejando-lhes muitos anos de felicidade juntos. A noite foi verdadeiramente mágica para Poliana. Ela se sentia incrivelmente feliz, um sentimento longamente esquecido e uma emoção que ela não esperava há anos. Ela não esperava ainda ser capaz de sentir tamanha alegria. Mas de repente, o oposto do que ela havia sentido momentos antes a invadiu.
Lágrimas de tristeza e desespero começaram a rolar por suas bochechas. Seu alto astral foi substituído por um colapso repentino, como se fosse desencadeado por um estalar de dedos. Instintivamente, ela procurou refúgio longe dos convidados, esperando esconder essa mudança súbita em seu estado e humor. Ela entrou na primeira porta que encontrou e fechou os olhos com força, tentando suprimir a onda de pânico e medo que parecia surgir do nada. De repente, ela ouviu uma voz familiar, era seu marido falando ao telefone. A princípio, Poliana não conseguia se concentrar em suas palavras, seu estado interior dominava tudo mais. Ela estava prestes a chamar seu cônjuge por ajuda, mas então captou algumas de suas palavras. Querida, você sabe que isso não foi apenas um capricho meu. Conversamos sobre isso 100 vezes. Ao ouvirem querida, o coração de Paulinho disparou ainda mais. Se ela achava que estava mal um minuto atrás, agora percebia a dor real. Era como se tivesse sido atingida no plexo solar, tornando difícil para ela respirar. Só agora Poliana percebeu que havia se refugiado na despensa, que consistia em 2 cômodos, e ela estava no primeiro. Alberto claramente estava no segundo, sentindo-se seguro com a porta fechada e sem medo de ser descoberto. Ah, sim, ela está se divertindo muito. Queria que você pudesse vê-la. Ela até tingiu o cabelo e mudou o penteado, fica bem nela. Aliás, o riso de Alberto encheu o cômodo. O interlocutor deve ter dito algo, pois suas próximas palavras seguiram: não fique com ciúmes, você sabe quem eu realmente amo. Poliana pensou consigo mesma: bem, pelo menos agora sei que obviamente não sou eu, embora eu gostaria de conhecer sua nova favorita. Enquanto isso, Alberto continuava após uma pausa, falando com sua amante com um tom cheio de ternura e afeto: vamos lá, só mais uma semana para aguentar. Esperamos tanto tempo. Por que você está tão chateada? Poliana não conseguia se lembrar dele falando com ela assim, exceto talvez no início de seu relacionamento. Pare, Poliana interrompeu seus próprios devaneios românticos. Que semana eles estão falando? Pelo que estão esperando? Felizmente, a conversa continuou. Você conseguiu o remédio? Deve ser indetectável. Alberto bombardeou sua amante com perguntas. Poliana sentiu outro golpe ao ouvir as palavras. Os pensamentos se embaralharam em sua cabeça. Algo que não deveria ser descoberto. Eles estão planejando me matar? Quando esse pensamento a atingiu, Poliana lutou para conter seu pânico e horror. Não, isso é absurdo. Minha morte não lhes beneficiaria. Tentar se concentrar em ouvir e pensar ao mesmo tempo provou ser desafiador, com distrações de sobra. A única ideia que surgiu após o último comentário do marido de Paulinho foi a necessidade urgente de ativar o gravador de voz em seu telefone. Preciso ir, Alberto respondeu ao interlocutor invisível. Ao ouvir isso, Poliana estava preparada para se retirar silenciosamente e instantaneamente e, no entanto, a amante de seu marido não estava pronta para deixá-lo ir. Já discutimos isso, meu amor. Tudo está preparado. Passamos pelo plano várias vezes: a medicação, chamar uma ambulância, avaliação psiquiátrica, declarar incapacidade, tutoria. É simples. Poliana se apoiou na parede, agradecida pelo apoio que ela oferecia, caso contrário, ela teria desmoronado sob o peso de um plano tão claro e terrível. Obrigada, meu maridinho, pela explicação acessível e concisa, ela murmurou sarcasticamente para si mesma, um sorriso em seu rosto. A risada foi a única defesa que sua psique tinha restado. Dor, frustração e desespero ameaçavam fazê-la gritar com toda a força. Poliana reuniu os fragmentos quebrados de si mesma, desesperada para permanecer composta e não ser descoberta. Eu entendo sua preocupação. Estou nervosa também, mas tudo acabará em breve, disse Alberto afetuosamente. Poliana queria invadir o quarto. E revelou que tinha ouvido tudo, mas então um pensamento a atingiu: quão seguro isso seria? Estamos casados há 10 anos e eu nunca pensei que ele pudesse fazer isso comigo. O que mais eu não sabia sobre ele? O que mais ele estava escondendo? Contemplando isso, Poliana percebeu que não era seguro criar uma cena ou sair imediatamente. Afinal, ele ainda era seu marido. Que outros esquemas ele poderia inventar? Poliana agora sabia o ponto principal e retornou ao salão do restaurante. Não, eu devo abordar isso de maneira diferente, Poliana raciocinou consigo mesma, sentando-se calmamente à mesa, sem mostrar sinais de que algo estava errado.
Então eles vão me internar em um hospital psiquiátrico e me declarar incapaz? Bem, isso faz sentido. É basicamente a única coisa que meu pai não planejou no caso da minha morte e divórcio. Alberto ficará sem nada, enquanto ele e sua nova namorada precisam de dinheiro, ponderou a mulher. Não há garantia de que eles não tenham outro plano de backup que possa ser ainda mais perigoso para mim. Preciso priorizar minha segurança em primeiro lugar e, em seguida, agir. E eventualmente, preciso ensinar uma lição a esse adorável casal também. Não tenho certeza de quão realista é levá-los à justiça, mas algo deve ser feito. O que teria acontecido se eu não tivesse tropeçado naquela tempestade maldita por acaso no momento certo? Semanas depois, eu estaria deitada em uma cama de hospital completamente incapacitada, de acordo com o plano do meu querido marido. Não, eu não posso perdoar um plano tão cruel, Poliana achou incrivelmente difícil pensar. Parecia como se seu coração e alma tivessem sido arrancados do peito e pisoteados com botas de exército. Claro, o amor, especialmente como era no início de nosso relacionamento, não está mais lá, mas em um relacionamento de longo prazo, ele deve ser substituído por respeito, e Alberto apagou tudo. Trair é algo tão pequeno. Ele queria tirar tudo de mim, não apenas dinheiro, mas minha sanidade, minha liberdade. Como alguém pode ser tão cruel com outro ser humano, especialmente com sua própria esposa? É inconcebível e impossível para uma pessoa boa e decente. Aparentemente, Alberto não é uma dessas pessoas. É uma pena que essa realização tenha vindo tão tarde para mim. Tudo bem, Poliana, se recomponha. Precisamos de um plano claro, Poliana disse a si mesma, passo a passo. Primeiro, precisamos nos proteger de qualquer dano causado por esse casal. Em segundo lugar, devemos ensinar uma lição ao querido marido e sua amante, ou melhor, puni-los. Foi apenas neste momento que Poliana finalmente percebeu que não poderia lidar com isso sozinha. Ela precisava de alguém que pudesse ajudar, alguém em quem pudesse confiar. Este é um assunto de vida ou morte, então pense com mais cuidado, por favor, lembrou-se a mulher. Este monólogo interno a estava drenando, dificultando o foco, facilmente distraída por tudo ao seu redor. Enquanto isso, Alberto dançava com alguém no meio do salão, como se nada tivesse acontecido 15 a 20 minutos atrás. É como se ele não tivesse discutido um plano detalhado para eliminar sua própria esposa. Se eu tivesse ouvido isso por mim mesma, nunca teria acreditado, concluiu Poliana. Então essas emoções são desnecessárias. Eu preciso pensar e tomar decisões. Todo o futuro da minha vida depende disso. Não há tempo para reclamar do destino. E sim, eu só posso confiar em Ed. Ed era seu amigo de escola. Eles foram amigos durante toda a escola e até durante o tempo na faculdade. Então ele se mudou para uma cidade vizinha, em outra cidade. E suas vidas seguiram caminhos paralelos. Não, eles não se esqueceram e mantiveram contato regular, mas a distância certamente afetou sua amizade. Com a bolsa em mãos, Poliana saiu sorrateiramente do restaurante. Uma vez do lado de fora, ela caminhou alguns metros e chamou um táxi. Ela não queria ficar na entrada, onde seus convidados ocasionalmente saíam para fumar e tomar um ar fresco. Poliana não tinha desejo de se envolver em conversas com uma multidão barulhenta e havia o risco de se deparar com seu marido pessoalmente, isso seria demais. Ela não estava certa se conseguiria manter a compostura ao olhar nos olhos dele. É bom que eu tenha uma viagem de 2 horas pela frente, e isso me dará tempo para me recuperar e reunir meus pensamentos, Poliana se tranquilizou. Ela sentou-se silenciosamente no banco de trás do táxi, olhando pela janela para as luzes piscando, a floresta e a paisagem iluminada pelos faróis. Era sua maneira de tentar clarear a mente. Várias vezes, ela reouviu a conversa gravada e, a cada vez, as palavras de seu marido perfuravam seu coração como uma faca, causando uma dor imensa. No entanto, ela apertava o botão de reprodução repetidamente, como se estivesse tentando realmente compreender que seu marido, com quem ela havia celebrado seu aniversário de casamento de 10 anos, estava prestes a cometer um crime por dinheiro. Eu me pergunto se ele tem algum remorso por mim, Poliana se perguntou retoricamente, torturando-se desnecessariamente com tais pensamentos. Claro, a partir de seu tom, ficou claro que ele não se importava. Quando o motorista de táxi finalmente parou na entrada de Ed, já eram quase 3 horas da manhã. Que hora perfeita para uma visita inesperada de um amigo da escola, murmurou Poliana para si mesma.
Ela até considerou esperar até de manhã em um bar local, mas percebeu que seu problema não podia esperar. Depois de ficar do lado de fora por um momento, respirando fundo, ela discou o número correto do apartamento. Poliana começou a se preocupar que Ed talvez não estivesse em casa, mas então ouviu uma voz familiar e insatisfeita perguntando: "Quem é?" "Ed, por favor, abra a porta." "Sou eu, Poliana." Ed interrogou, claramente ainda meio dormindo. Antes que a mulher pudesse responder, ela ouviu o som da porta da frente sendo destrancada. "Olá. Desculpe por vir a esta hora, mas é um assunto urgente. Não tenho para onde ir." "Entre, vamos evitar detalhar sua vida pessoal para os vizinhos", interrompeu Ed. "Entre na cozinha e se acomode. Vou fazer chá ou café. Só preciso me lavar rapidamente e trocar de roupa." Poliana obedeceu sem questionar. Ela mesma estava com sede e até com fome, o que era estranho. "Bem, agora me conte sobre seu problema", disse Ed, entrando na cozinha com uma toalha nas mãos. "Aliás, mandei uma mensagem para você hoje, ou melhor, ontem, para parabenizá-la pelo aniversário de casamento e me desculpar por não poder ir, mas você não respondeu." "Desculpe, não tive oportunidade de te responder. Tive muitas coisas na cabeça." "Tudo aconteceu na festa", Poliana respondeu, lutando para conter as lágrimas, e então ela descreveu como de repente se sentiu mal, como se encontrou na despensa e como ouviu a conversa de seu marido. "Essa é toda a história", concluiu Poliana. Ed havia estado ouvindo silenciosamente o tempo todo, sua expressão refletindo extrema surpresa. "Mal posso acreditar nisso." "O que você vai fazer?", ele perguntou. "Por enquanto, minha prioridade é garantir minha própria segurança e tomar medidas adequadas para responsabilizá-los. Naturalmente, a segurança vem primeiro. Não sei quais são os planos deles ou o que podem fazer a seguir, então preciso estar preparada para contra-atacar", Poliana explicou. "Bem, enquanto você estiver aqui no meu apartamento, estará segura. Ninguém pode te machucar", Ed percebeu. "Sim, por isso vim aqui." Poliana, ainda sentindo-se imensamente envergonhada por seu comportamento, disse: "Isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Por favor, me perdoe por sobrecarregá-lo com meus problemas, mesmo sem pedir desculpas por tê-lo acordado. Chega disso, ou ficarei ofendido. Amigos estão aqui para ajudar, para se apoiarem mutuamente", respondeu Ed. "Então, já que o primeiro passo do seu plano está cuidado por agora, vamos esperar até de manhã para descobrir nossos próximos passos. Você precisa descansar. Desculpe, mas você está terrível, sabe? Até a Mônica Bellucci pareceria terrível em uma situação como essa", ele continuou. Poliana ficou um pouco ofendida, mas entendeu que o amigo não queria machucá-la, embora seus sentimentos femininos também precisassem de proteção, especialmente agora, após a traição e a decepção de seu marido. "Ah, era só uma brincadeira, tá? Amanhã, assim que acordarmos, vamos tentar ligar para uma pessoa que acho que pode nos ajudar", disse Ed, e de repente, como se estivesse desperto, acrescentou: "Poliana, Alberto ligou para você? Ele escreveu para você? Ele sequer sabe onde você está?" "Não, eu coloquei o telefone em modo avião assim que entrei no táxi. Claramente, ele me ligou centenas de vezes, provavelmente assim que percebeu meu desaparecimento." "Mas o que eu devo dizer a ele?", respondeu Poliana. "Nada, por enquanto. É o mais sensato." "Bem, vamos mantê-lo assim até de manhã, e então decidiremos o que é melhor", concluiu Ed. Pouco tempo depois, Poliana adormeceu instantaneamente assim que sua cabeça tocou o travesseiro, mas pesadelos a assombraram a noite toda e só acordou por volta das 11 horas da manhã, se sentindo pior do que antes. Dirigiu-se à cozinha, onde Ed a esperava com uma xícara de café fresco. "Bom dia. Como você dormiu?", perguntou Ed, começando a conversa de forma bem-humorada. "Oi. Para ser honesta, péssimo", respondeu Poliana com voz ainda sonolenta. "Tive pesadelos sem parar." "Bem, vamos começar então. Tem um amigo do exército que você deve ter visto mais de uma vez. O nome dele é Paulinho, lembra? Para ser honesto, talvez visualmente não. O ponto é que ele ocupa um cargo sério, trabalha na aplicação da lei, onde, por sinal, há todos os tipos de serviços que não precisam de publicidade extra ou até de uma menção supérflua", explicou Ed. "Eu não me importo.
Eu acredito totalmente em você. E, aliás, você não quer notificar seu próprio serviço de segurança na empresa também? Esclareceu Ed. Não sei quem está em conluio com Alberto, quem é a amante dele. O fato de eu estar ciente dos planos deles não precisa ser divulgado ainda. Muito lógico, concordou Poliana. Então vou ligar para o Paulinho. Poliana se sentou na cozinha bebendo seu café enquanto Ed saía para conversar confidencialmente, e alguns minutos depois ele voltou bastante satisfeito. Ele estará aqui em meia hora, anunciou Ed, ele é rápido. Sim, mas eu não peço a ajuda dele com frequência, e agora disse que era um assunto sério de verdade, acrescentou Ed. Não meia hora depois, a campainha tocou. Ed foi atender e voltou com um homem com menos de 2 metros de altura. Paulinho, Poliana. Prazer em conhecê-lo. Agora, me conte sobre seus problemas, disse Paulinho. Poliana começou a repetir tudo o que havia dito a Ed antes. Agora, tudo estava muito mais difícil na cabeça da manhã. Estranhamente, ontem parecia um filme de terror que ela havia assistido de fora, e hoje era diferente, muito pior. Isso é muito inteligente, disse Paulinho depois que Poliana terminou de contar sua história e eles ouviram juntos a gravação de áudio. Clever. Digo, então você tem um acordo pré-nupcial em caso de divórcio e um testamento em caso de morte. Sua incapacidade se encaixa perfeitamente para contornar todos os obstáculos para o seu dinheiro. Bem, é uma boa coisa que você não escreveu nada para ele por emoção. Agora precisamos escrever algo para ele, caso contrário, ele pode entrar em pânico com a amada. Posso te dizer, por experiência própria, que o pior é quando um homem que não tem nada a perder entra em pânico. Ninguém sabe do que são capazes. Lógico, sim, concordou Poliana, mas o que devo escrever para ele? Você precisa redigir algo não suspeito para que ele acredite, para que nem passe pela cabeça dele que você está ciente do plano, disse Paulinho firmemente. Talvez devêssemos também jogar de acordo com o plano deles, disse a mulher após uma breve reflexão. E se criarmos uma razão para o meu desaparecimento que confirme mais uma vez minha loucura? Quero dizer, seria como uma carta na manga para o plano deles. Poliana tentou explicar seu raciocínio. Não entendo, disse Ed confuso, mas acho que entendi, interrompeu Paulinho. Mas a plausibilidade deve ser preservada, os homens geralmente são tolos, mas sua versão será examinada pelo seu rival. Desculpe se isso machuca, era o que eu estava pensando também. Eles estão tentando me fazer parecer louca, aparentemente a razão para minha condição será atribuída à doença e morte de meu pai. A voz de Paulinho tremia neste ponto, mas ela se recompôs e continuou. Eu estava tomando medicamentos e havia visto um terapeuta, então sugiro escrever algo semelhante a não aguento mais, sinto muita falta do meu pai, preciso ficar sozinha. Poliana terminou e esperou pela reação dos homens, nervosamente mordendo o lábio inferior e brincando com os anéis em seus dedos. Isso me parece bem, tudo bem, escreva tudo isso para ele e eu cuidarei do resto daqui, disse Paulinho, afastando-se. Ed o acompanhou até a porta e a fechou. Quando voltou, Poliana perguntou o que ele achava. Se você confia em mim, então confie também em Paulinho, ele salvou minha vida, eu sei em quem estou confiando. Sim, não estou falando sobre ele. Paulinho causa uma impressão extremamente positiva, embora eu não devesse falar sobre isso agora. Sou o pior juiz de caráter do mundo. Estou perguntando em geral, nem você nem eu somos profissionais nesse assunto. Delegamos a tarefa para um homem que entende do assunto e ele nos deu garantias, eu confio nele, é só isso que sei, disse Poliana. Desculpe-me, estou apenas muito nervosa, disse Paulinho e então acrescentou, escute, vi a geladeira de solteiro, não é bom se alimentar assim. Que tal você ir à loja com uma lista e eu cozinho para você em grande escala? Ed concordou com prazer, pois percebeu muito bem que Poliana precisava ocupar as mãos para desligar a mente. Nas próximas horas, Poliana passou bastante ativa, ela cozinhou sopa, fez almôndegas e as guardou no freezer. Ela também fritou carne de porco e até fez panquecas. Ed foi para outra sala para não incomodá-la e, quando seu amigo finalmente o chamou para a mesa, ele ficou simplesmente surpreso. Uau, você costuma cozinhar tanto assim? Não, claro que não, não tenho tempo, não como muito em casa, Poliana disse tristemente. Ed se repreendeu por fazer tal pergunta. Ele começou a comer e elogiar, tentando agradar a mulher e mudar seu humor, mas todas as suas tentativas foram em vão.
Poliana só afundou mais em seus pensamentos. Estou indo para a cama, ok. Estou um pouco cansada. Você vai lavar a louça depois de você? É claro, obrigado. Está delicioso. O que Poliana realmente queria era apenas deitar em paz e silêncio, ficar sozinha consigo mesma e chorar. Ela sentiu pena de si mesma, por mais ridículo e bobo que parecesse. Sim, ela era uma mulher adulta que sentia pena de si mesma, lamentava seus 10 anos com seu marido, lamentava que estivesse acabando assim, lamentava por sua vida. Por cerca de 4 horas, a mulher ficou deitada olhando para o teto no escuro, ocasionalmente enxugando as lágrimas, até que finalmente começou a dormir. De repente, ouviu uma batida nervosa na porta. Poliana, posso entrar? Perguntou Ed, chamando. Claro, entre, respondeu a mulher instantaneamente, abandonando o sono. Vou colocar você no Viva Voz, disse Ed, pressionando o botão. Paulinho, você está no Viva Voz, Poliana está ouvindo. Em geral, descobrimos o nome da amante do seu marido, a organizadora de tudo que você ouviu. É Kirsten, repetiu a mulher, sem perceber de imediato com quem estava falando. Sim, a viúva do seu pai. Já sabemos com certeza que ela é a organizadora e a mentora do crime pretendido. Alberto é apenas um coexecutor, disse Paulinho. Poliana ficou paralisada. Era um novo golpe. Ela estava esperando por isso, mas era simplesmente impossível se preparar para tal coisa. Paulinho se despediu e desligou. Alberto continuou encarando Poliana, esperando sua reação, mas a mulher de repente pulou da cama e correu passando por ele, empurrando o homem para o lado, e os sons de vômito vieram do banheiro. Poliana ficou lá por cerca de 20 minutos, enquanto Ed aguardava ansiosamente do lado de fora. Ele já estava preocupado com seu estado emocional antes, mas agora sua condição física o assustava também. Finalmente reunindo forças, Poliana saiu e perguntou em voz fraca. Ed, seria pedir demais para você ir à farmácia? Claro que não, o que você precisa? O que está acontecendo com você? Respondeu seu amigo instantaneamente, pegando o essencial. Eu preciso de testes de gravidez, pode por favor trazer alguns? Claro, estou indo, respondeu o homem rapidamente, fechando a porta atrás de si. Poliana vinha tentando conceber há anos, passando por inúmeros testes, e quase havia perdido as esperanças. E agora, ela percebia que estava quase 2 semanas atrasada, o que ela não havia notado devido ao estresse, depressão e trabalho quase ininterrupto. Além disso, havia a pressão adicional de esperar pelo aniversário. Não havia tempo para pensar nisso, de qualquer forma. Não havia dúvida de que ela estava grávida. O teste de gravidez era apenas a confirmação final. Ed retornou rapidamente, aparentemente correndo para a farmácia. Ele comprou 6 testes de gravidez diferentes, variando em preço e características, determinado a ser minucioso, o que até mesmo divertiu Poliana. Em questão de minutos, todos os testes mostraram o mesmo resultado, havia uma segunda listra. Agora ela sabia com certeza que estava grávida, grávida do filho de seu marido, que queria interná-la em um hospital psiquiátrico e viver com o dinheiro dela. Poliana sentiu um ataque de pânico se aproximando, mas foi interrompida por Ed, que não suportava o silêncio e bateu na porta. Poliana, você está bem? Perguntou ele, quietamente e com preocupação. Sim, respondeu a mulher, saindo de seus pensamentos. Estou saindo agora. Depois de lavar as mãos, Poliana foi para a cozinha. O que está acontecendo? Perguntou o homem impacientemente. Estou grávida, respondeu Poliana. O que mais? É o filho de Alberto, gaguejou Ed. Claro, de quem mais seria? Ao contrário dele, não traí. Vou dar à luz, é claro. Não é culpa do bebê. Ele não precisa conhecer o pai ou ser informado sobre ele. O que importa é a criação, não a genética. Tentamos ter um bebê por anos, mas nunca aconteceu, não importa o que fizemos. E agora, apenas um dia depois de descobrir quem meu marido realmente é, descubro que estou grávida. O destino deve ter um senso de humor muito estranho, de fato. Não sei como você está lidando com isso, para ser honesta. É muita notícia para um dia só, disse o homem com simpatia, acariciando o ombro de Poliana. Existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Você já faz tanto por mim, não tenho palavras para agradecer por toda a sua ajuda, Poliana.
Pare, por favor. Você me ajudaria se eu estivesse nessa situação? Você não estaria em uma situação dessas, respondeu a mulher com um sorriso triste. Você não é tão estúpido e ingênuo. Não gosto da sua desânimo e apatia, Poliana. Você o conhece há tantos anos, 10 anos apenas em um casamento legal. É bastante lógico que você não esperasse um truque dele. Além disso, você habilmente armou a armadilha para si mesma. Há apenas uma lição de vida nisso: para cada pessoa astuta, há alguém mais astuto. E de qualquer forma, pare de se deprimir. Você queria um bebê, Deus o deu a você. Talvez não da maneira que você queria, mas ele o deu a você. E você está aí, emburrada. É assim que se trata um presente? O que você quer? Diga-me. Eu vou à loja ou pedimos entrega? Vamos celebrar essa notícia. Ed estava tão contagioso em suas emoções, em sua alegria, que Poliana não pôde deixar de ceder. O homem trouxe seu bolo favorito e eles não hesitaram em comê-lo com colheres direto da caixa. Ed também trouxe para Poliana um lindo urso de pelúcia como presente, dizendo que seria o primeiro brinquedo para o bebê. No geral, os dois se sentaram na cozinha até de manhã, rindo, conversando e se divertindo. No final, Poliana se sentiu feliz apesar de todas as circunstâncias. Ela era imensamente grata ao seu amigo por sua ajuda e apoio. Eles sofreram sem informações por quase uma semana, mas Paulinho não relatou nada e não os ligou. Ed tentou ligar algumas vezes, mas só recebeu uma resposta lacônica: se houver informações, eu ligarei. Isso desanimou muito Poliana e seu amigo, mas nessa situação nada mais dependia deles. Era necessário se submeter ao destino e esperar pelos resultados do homem competente. Então, eles ficaram muito surpresos com a campainha tocando às 7 da manhã. Ed foi ver quem estava lá. Era Paulinho, sorrindo feliz. Bom dia. Como vocês estão? Oi, Poliana, chamou da sala, qual é a novidade? Você está com pressa para ir direto ao ponto. Eu tenho novidades. Você pode fazer um café para mim? Acabei de chegar da estrada. Fiquei correndo metade da noite para chegar aqui, disse Paulinho. Poliana, após escovar os dentes rapidamente e se arrumar um pouco, correu para organizar um café da manhã rápido e fazer café. Quando tudo estava pronto e todos se sentaram à mesa, Paulinho começou sua história. Desculpe, estou morrendo de fome. Desde ontem de manhã só tenho bebido água. Não teve tempo de nada mesmo. De qualquer forma, Poliana, se prepare, vamos voltar para sua casa na cidade. O investigador está nos esperando lá. Alberto e seu cúmplice foram detidos. Há evidências e eles já estão jogando um jogo: quem vai entregar o comparsa mais rápido? Poliana ouviu a conversa em silêncio, com medo até de dizer alguma coisa, com medo de que fosse um sonho, que ela acordaria novamente em um pesadelo, naquele depósito e não haveria Ed e Paulinho ao seu lado, e não haveria uma gravidez à frente, mas um lugar de residência em uma sala acolchoada de um hospital psiquiátrico. Poliana, você está bem? Perguntou Ed, notando que a mulher estava quieta. Estou bem, pessoal. Muito obrigada, Poliana forçou-se a segurar as lágrimas. É cedo para agradecer, quando forem condenados, então é outra história. Mas agora você está perfeitamente segura. Porque eles estarão sob custódia até o julgamento, eles não podem escapar da justiça, especialmente porque cada um deles já assinou uma confissão sincera, relatou Paulinho. Então, por que eu tenho que ir ao investigador para depor? Você é a vítima, você apresentou uma declaração, disse Paulinho. Bem, você apresentará retroativamente, então pegue suas coisas, disse Paulinho. Quando Poliana foi para o quarto, Paulinho disse a Ed: você falou com ela. Ela vai ter que encontrar o marido e a amante dele, não há outra maneira, Paulinho. Ela está grávida, tenho medo por ela. Ela está grávida desse idiota? Sim, do marido dela, é claro, ela não sabia, pobre mulher, mesmo que seja rica. Bem, vamos ajudá-la de qualquer forma que pudermos. Até mesmo a viagem de volta para a cidade foi difícil para Poliana, sem mencionar o que ela passou no escritório do investigador. Era tão sombrio lá. Este investigador tentou animá-la, mas não ajudou. Poliana queria se levantar e fugir, embora Paulinho tivesse feito os arranjos e o procedimento tenha durado o menor tempo possível.
Então, para onde é minha casa agora? Perguntou Poliana filosoficamente quando finalmente saíram e entraram no carro. Você pode me levar à nossa antiga casa de campo? Eu posso, mas por que lá? Perguntou Ed. Kiron não estava lá. Alberto não estava lá. Quero apagar aquelas pessoas e as memórias delas da minha vida para sempre. Vou vender o apartamento onde morávamos e a casa também, e comprar um novo. Não quero levar meu bebê para onde aquele monstro viveu, disse Poliana radicalmente. Eu nunca serei capaz de limpar o que aconteceu sem isso, interrompeu Poliana, parando o lamento. Pense, Poliana, imagine se aquele idiota Alberto não tivesse sido provocado por essa Kirsten. Ele sozinho não teria decidido cometer tal plano, e você viveria com ele sem suspeitar de como ele realmente se sente sobre você e quem ele realmente é. Sim, você pagou um preço alto por isso, mas o destino te deu um filho em troca. Não é uma boa troca? Apesar dos sentimentos prementes, Poliana era eternamente grata ao destino por ter um homem em quem podia se apoiar em um momento difícil. Era assustador imaginar o que teria acontecido sem ele. Ed ficou na casa de Poliana por uma semana e a ajudou com todas as dificuldades que surgiram. Ele foi com ela ao médico, ajudou com documentos, foi ao investigador. Depois da partida de Ed, a mulher teve que aprender a viver sozinha novamente. Isso nunca havia acontecido com ela antes em sua vida. Primeiro, ela havia morado com os pais, depois com o pai, depois casou-se. Agora, ela estava completamente sozinha, entregue à própria sorte. No entanto, é claro que não seria por muito tempo. Não nem 8 meses depois, o centro de seu universo nasceria. Todos esses meses, Poliana passou seu tempo e energia em negócios e preocupações para garantir que tudo estivesse pronto a tempo para o nascimento de seu bebê. Em certo momento, ela ficou tão cansada desses problemas que começou a se arrepender da decisão de mudar tudo tão apressadamente. No entanto, ela estava satisfeita com o resultado. Tudo em seu novo apartamento foi feito em seu estilo, exatamente do jeito que ela gostava. Naturalmente, a gravidez exigiu uma quantidade tremenda de força e energia, mas ela aprendeu a aceitar todos os problemas e dificuldades como dificuldades temporárias. Tudo passa, e isso também passará. A sabedoria eterna de Salomão finalmente foi refletida na alma de Poliana. Ela também adotou uma abordagem filosófica em relação ao fato de que era periodicamente convocada para o escritório do investigador e, em seguida, para o tribunal. No início, quando Paulinho anunciou que Alberto e Kirsten foram detidos, Poliana pensou que seria incrivelmente difícil encontrá-los. No entanto, ela teve que comparecer a várias sessões judiciais onde viu aqueles que desejavam seu mal e queriam arruinar sua vida, e aprendeu a levar tudo numa boa. Felizmente, quando deu à luz, todos os assuntos estavam completamente resolvidos. Ela comprou e organizou um novo apartamento, preparou todas as coisas do bebê, ajustou seus negócios, finalizou o divórcio e até o julgamento foi concluído. Poliana deu à luz um menino maravilhoso e saudável. Embora o trabalho de parto tenha tido algumas complicações, tudo terminou bem e isso era o principal. Tanto a mãe quanto o bebê não estavam mais em perigo e se sentiam bem. Poliana nomeou o menino de Ed em homenagem ao seu melhor amigo. Ed encontrou Poliana e o bebê na alta do hospital junto com ele. Paulinho também chegou com um enorme buquê de crisântemos amarelos, favorito de Paulinho. Dê uma olhada em Paulinho, ele é um bom homem, piscou Ed para ela, e parecia que mesmo sem sua recomendação, Poliana já estava prestando muita atenção nele há algum tempo, e ele se mostrou um homem realmente bom. No começo, Paulinho ajudou por causa de sua amizade com Ed, então ele ajudou através de seu trabalho e depois através de sua amizade pessoal com Poliana, visitando-a cada vez mais e ajudando com várias coisas pequenas. Nem passou pela cabeça da mulher nos primeiros meses que esse homem alto estava simplesmente expressando sua simpatia dessa forma, tentando cortejá-la, e assim tudo começou entre eles. Poliana não poderia imaginar que após um divórcio tão doloroso, todo o drama e tornar-se mãe, ela mergulharia de cabeça em um novo romance, mas seu coração lhe dizia que Paulinho valia a pena, que ele não a decepcionaria ou trairia. Só podemos esperar que com Paulinho, Poliana encontre sua felicidade como mulher, construa uma família forte e real e finalmente seja feliz.